O uso de embriões bovinos não está mais restrito à elite, já que agora fazendas comerciais no Brasil estão se tornando referência no uso dessa tecnologia. Hoje vamos falar sobre essa transformação e traçar um panorama sobre os próximos desafios e vantagens para o setor. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Luiz Adriano Teixeira é presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui junto com vocês. Realmente, obrigado pelo convite, que a gente tem um bom papo hoje. É isso aí. O que antes, até então, era restrito à elite, se assim podemos dizer, hoje está presente em fazendas de uma forma geral, colocando o Brasil como um dos protagonistas globais no uso de embriões bovinos. Porém, junto com o crescimento, também surgem novos desafios desse mercado em constante transformação. Luiz, por que a tecnologia de embriões estava restrita antes apenas a animais considerados de elite, se assim podemos dizer? É uma boa pergunta para a gente começar a conversa aqui, Joyce. Aí a gente tem que voltar só um pouquinho no tempo, né, na década até de 2000, né, onde era a questão a técnica para poder produzir os embriões em gado de corte, né? Então a gente tinha que superovular, então aplicar as medicações junto com o veterinário para fazer uma aspiração que a gente chamava do animal a fresco, né, mas superovulando para ter mais oócitos para poder produzir o embrião e depois isso produzir o embrião. Então realmente era alto custo, né, e realmente para justificar quais animais você queria multiplicar, né, e produzir mais do que ter uma prenhez só, né, um bezerro por vaca por ano, você ter mais animais realmente filhos daquela vaca ou daquela linhagem genética, realmente ficava restrito a esse ambiente de elite ou disposições, o topo da pirâmide, a gente pode falar. Com o passar do tempo veio a tecnologia de fertilização in vitro, onde você pode aspirar só os oócitos, no termo técnico, mas para simplificar, produzir já sem precisar esses protocolos hormonais e tudo mais, e produzir os embriões em laboratório, congelá-los e depois fazer a transferência. Então, nesse passo que realmente conseguiu-se não democratizar, mas aumentar em muito realmente o acesso à tecnologia, e hoje até também existem uma terceira tecnologia no mercado que chama a transferência direta, ou direct transfer, onde também simplifica o descongelamento desse embrião no campo, que aí não precisa de um veterinário para fazer depois a transferência do embrião. Isso realmente aí é o crescimento exponencial da tecnologia de embrião, claro, aliado ao número de veterinários no campo, número de laboratórios. A gente pode conversar isso ao longo do papo também, que é gente para poder, capacitado para poder fazer os embriões no campo. Essa tecnologia em 20 anos, mais ou menos. Você falou isso, 2000. Esse salto todo a gente está falando aí em 20 anos, mais ou menos, né? Então, realmente pode parecer bastante tempo, né, para quem está nos assistindo, mas se olhar todo o tempo de pecuária e tudo mais, realmente é muito rápido, né? E como que o Brasil se tornou líder nessa produção de embriões a partir de 2010, né? Se a gente olhar depois os números que são coletados a partir de 2010 ou até antes já que a gente tem, mas são números que a gente fala não que não são precisos, mas são mais estimativas, né? E realmente em função de toda a pujança que o Brasil é no agronegócio, não é diferente na pecuária, né? Claro que isso cresceu bastante pecuária de corte, né? O Brasil com o maior rebanho comercial do mundo, né? E até também agora feliz aqui, né? Também passando como o maior produtor de carne do mundo, né? Passando os Estados Unidos também agora recentemente, provavelmente equilibrando ano que vem, mas esse ano, 2025, também a gente passando a quantidade de produção de carne dos Estados Unidos. Então, realmente, o mercado que a gente chama, né, potencial é muito maior. Isso também depois acabou chegando no gado de leite, porque possibilita também a utilização de cruzamentos dentro da raça girolando, podemos conversar um pouquinho mais disso, e aí realmente teve esse pico exponencial. E o mercado de embriões, com certeza, ele acabou refletindo nessa evolução da pecuária que você acabou de colocar aqui, né? Sim. A velocidade que a gente chama de progresso genético, né? O que seria um progresso genético para você que está nos assistindo hoje aqui, entendendo de uma forma mais simples e mais rápido? É o quão melhor geneticamente são as filhas, né? As novilhas, né? As bezerras que você está produzindo na sua fazenda em relação às vacas que você já tinha na sua fazenda. A gente sempre espera, ou como a gente fala também, que o filho seja melhor que o pai ou melhor que a mãe, né? Esse é o progresso genético, né? Quando você faz a transferência de embrião, a velocidade de encurtar intervalos entre essas gerações, né, a partir de uma fêmea já com 1 ano de idade, você já começa a produzir embriões dela, enquanto você estaria produzindo só um filho dela por ano,
você pode produzir vários filhos, você pode ter até 60 filhos num ano dessa mesma fêmea, né? Então você acelera muito essa genética que você quer multiplicar no seu rebanho através da tecnologia de embrião. A gente fala que é a velocidade máxima do progresso genético que você consegue alcançar através da tecnologia de transferência de embrião. E você falou corte e leite. Assim como nos humanos, os animais também têm aquela probabilidade de prenhez? Qual que é a porcentagem, mais ou menos? Isso tem também, não só com os embriões, né, quando a gente faz uma transferência desse embrião produzido no laboratório, né, mas também na inseminação artificial normal, né? Se a gente olhar hoje as taxas de prenhez, como a gente costuma falar no dia a dia na fazenda, né, gado de corte ela gira ao redor dos 50%, 55%. Em gado de leite, um pouco menor, né, em função de toda a alta produção das fêmeas, do que tem de ambiente, sistemas de produção e tudo mais. Quando a gente vai para embrião, é uma tecnologia que acaba tendo uma manipulação, um processo de produção desse embrião, a transferência. Os números até também, hoje tem melhorado bastante, mas chega ao redor, digamos, de 40%, às vezes um pouco mais, às vezes até um pouco menos. Tem fazendas que conseguem 50%, 55%, fazendas 30%, mas na média, ao redor é de seus 40%, 45%. Isso de uma forma geral, né? De uma forma geral. Claro que aí depende da fazenda, da condição corporal das receptoras que vão receber esses embriões, né? Se é uma tecnologia que a gente chama embrião a fresco, embrião vitrificado, ou esse embrião DT, que a gente chama o Direct Transfer, aí pode variar, mas de um modo geral, 45%. Porque não é só o embrião, né? É o bem-estar animal, é a saúde, a nutrição, o ambiente que aquele animal está. Exatamente. Você produziu o embrião, então você coletou lá o oócito daquela doadora que a gente chama, né? Qual é a genética que você quer multiplicar, vai para o laboratório, produz o embrião e você vai transferir ou na barriga de aluguel, como a gente costuma falar aí hoje nos filmes e por aí, né? Mas na receptora. Aí depende da nutrição, condição corporal dela e, claro, depois nesse período de gestação e tudo mais que ela tem, são vários outros fatores que acabam influenciando também. No começo, o mercado estava mais ligado às raças zebuínas e à pecuária de corte. É o que era? Pelo elevado custo? Não, porque realmente a facilidade, né, e o que você queria multiplicar, né? E aí, num segundo momento, isso entrou bastante já no gado de leite, em função de que também com o embrião você consegue multiplicar bastante, o que cresceu bastante em paralelo com vários fatores, né? Então, o aumento da tecnificação dos produtores de leite, claro que hoje se produz muito leite através de holandês, mas a base ainda é os animais girs ou girolando, né, hoje no Brasil. E o ideal, a fêmea melhor que o pessoal fala dos produtores para a produção de leite, que ela une as duas melhores características do gir, das raças zebuínas de leite para rusticidade, adaptação aos trópicos, e do holandês de alta produtividade, é o animal girolando e até o meio sangue. Mas para você fazer esses cruzamentos e produzir isso na fazenda através de inseminação artificial é mais complicado. Então, a tecnologia de transferência de embrião possibilitou esse crescimento, onde você pega uma base de fêmeas gir, produz embriões com um touro da raça holandesa e multiplica na sua fazenda. Então, se um cliente quiser, um produtor de leite, ele pode ter só 100% das suas fêmeas em produção de leite serem animais meio-sangue, filhos de embrião. Então, isso realmente acabou possibilitando crescimento no leite. E, claro, hoje, fazendas altamente tecnificadas, como holandês também e tudo, já utilizam-se da técnica de embrião, através de melhoras da eficiência reprodutiva no gado de leite também, para multiplicar essa velocidade que a gente falou no começo da nossa conversa. E essa transferência de embriões que contribui para o melhoramento genético nos rebanhos, mais do que, por exemplo, um cruzamento tradicional? Quando você faz o cruzamento é justamente você pegar raças diferentes e produzir a próxima. Então, a raça da mãe ser diferente da raça do pai. Você pode fazer isso através de monta natural, você pode fazer isso através da inseminação ou pode fazer isso através de embriões, né? Então, qual a técnica reprodutiva, digamos, né? Só que quando você vai para a inseminação artificial, você está utilizando o melhor touro, mas tendo um bezerro daquela vaca. Você está embriando, ela vai produzir um bezerro. Quando você vai para a tecnologia de embrião, você pode continuar utilizando o mesmo melhor touro, só que daquela fêmea, de vez de ter um animal por ano, você pode ter vários animais no mesmo ano. Então, realmente, com isso, você consegue ter aquele progresso genético que a gente falou no início da conversa. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras,
é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Quais são os desafios aí nesse mercado? O mercado continua, né, em constante transformação, mas quais são os principais desafios? São vários desafios, né? Mas acho que todos eles estão sendo encaminhados e a Asbia também tem como sua função trabalhar isso. Primeiro, o mercado de embrião ele é importante, mas ele se soma ao mercado da inseminação artificial. O volume de inseminação artificial no Brasil é muito maior do que o volume de transferência de embrião, né? Se a gente somar anos do ano passado, né, a gente está falando ao redor aí de 25, quase 27 milhões de inseminações feitas no Brasil, cerca de 6 milhões de gado de leite, 17 milhões e poucos em gado de corte, e esse ano em plena expansão com 2 dígitos acima de 10%, né? Essa é a principal. E com isso tem que aumentar o uso da tecnologia. Mas o embrião também se crescia bastante e um dos gargalos que proporcionou esse crescimento recente é aumento do número de laboratórios regionalizados, né? Porque você tem que coletar esse óvulo, levar para um laboratório, produzir embrião e voltar para a fazenda para transferir, né? Então, tendo mais laboratórios, hoje tem muito mais laboratórios a nível Brasil de campo, né? Então, possibilita uma logística mais fácil, junto com veterinários qualificados para isso. Mas a gente não tinha um número. Quantos embriões se produziam no Brasil? Até o próprio Ministério da Agricultura, o pessoal da Sociedade Brasileira de Transferência de Embrião também falava para a gente, mas qual é o potencial disso, né? Então agora a gente também está medindo e tem hoje até realmente, a gente acabou de lançar junto com a Asbia, parceria com a SBTE e consolidado pelo CPEA, então realmente números muito confiáveis, o primeiro número oficial. Então uma base também para a gente ter indicadores e saber quanto está crescendo, aonde que está sendo produzidos os embriões e aí tomar ações de fomento, de multiplicação, que isso ajudam nesse crescimento como um todo. Nós estamos falando aqui só da inseminação bovina, né? Mas aí tem Exatamente. o suíno, tem os caprinos, né? Tem outras categorias. Sim, isso em todas as raças podem utilizar mais ou menos, né? Mas ela é mais utilizada no bovino, né? E realmente a Asbia, hoje, ela atua no segmento de pecuária, né? Pecuária de corte e pecuária de leite, né? E a venda de insumos aí passou a ser também um indicador do mercado? Antes, quando você não tinha esse número oficial, né? Então não tinha um número onde os veterinários publicavam, né? Ou comunicavam, né? Eu transferi tantos embriões e tudo mais, né? Então, como que era feito a história de a gente ter o número? O que é esse mercado de embrião, né? Para a gente falar, estamos crescendo, não estamos crescendo, aonde estão sendo os embriões produzidos? Como eu falei antigamente, quando era só o rebanho de elite, né? Os rebanhos mais de associação, de exposições, né?
Dentro das regras da associação tem que ter os comunicados, né? Até se aquela bezerra ou bezerro foi produzido por inseminação, por transferência de embrião ou por monta natural. Então era mais fácil coletar esses números através das associações de raça. Com o crescimento para o rebanho comercial, perdeu-se esse controle, porque o produtor comercial não tem essa necessidade de registro junto à associação. Então a SBTE, junto com o pessoal da Embrapa também, começou a fazer um número aproximado, né, ou uma estimativa através do que a gente chama das bainhas, né? Para você inocular o embrião, você usa uma bainha pelas questões de esterilização e tudo mais. Então, quanto mais bainha se vende, mais embrião está sendo produzido. Mas, ao mesmo tempo, era uma estimativa, né? Porque você não tem um número real. E, realmente, agora, nesse trabalho junto, no ano de 2025, a gente está publicando números realmente confiáveis, auditáveis e realmente melhorando muito essa informação no mercado. Mais de 1 milhão de embriões são produzidos por ano? Essa é a estimativa. Nós vamos ter essa resposta realmente agora no início de 2026, mas com base nesses números coletados por profissionais, né, realmente renomados junto da Embrapa, nas reuniões da SBTE, que é a Sociedade Brasileira de Transferência de Embrião também, os números aproximados falam desses números ao redor de 1 milhão, né? Mas, de novo, esse é um número estimado, esse ano de 2025, agora a gente está colocando números mais acurados, por assim dizer, né? Uhum. E aí dá para ter uma ideia mais ou menos de quanto que é inseminação artificial, transferência de embriões e monta. Exatamente. Agora a gente vai poder ter, junto com a Asbia e nessa parceria com a SBTE, os números compilados pelo CPEA, né? Nós vamos ter agora o número real de como é a fotografia da adoção de tecnologia reprodutiva em gado de corte, em gado de leite no Brasil, onde a gente já controla há mais de 40 anos na Asbia o índice que a gente chama, né? O índice Asbia, que é quanto de genética de gado de corte, gado de leite, de inseminação, doses de sêmen vão ao mercado, e agora o número de embriões. E a gente sabe, pelos números do IBGE, a produção de bezerros e bezerras em gado de leite, gado de corte produzido no Brasil. E aí a diferença é cobertura, reprodução de monta natural. E esses dados são importantes, né, Luiz, porque ajudam aí nas decisões estratégicas de mercado. Esses dados são cruciais, né? A gente pode se dizer que o índice Asbia, que gera de sêmen, agora complementado pelo índice embrião, ele é o raio-x da pecuária tecnificada do Brasil. Porque um produtor, para poder utilizar a inseminação artificial ou utilizar a técnica de transferência de embrião, é um produtor do uso de tecnologia. E não adianta ele só inseminar suas fêmeas ou fazer o embrião. Ele tem que ter um bom manejo, ele tem que ter uma boa nutrição, uma boa sanidade, uma boa gestão de mão de obra nas fazendas, boas pastagens. Então, é um produtor que produz mais. E tudo isso começa na vaca, né? Então, você tem que emprenhar a sua fêmea para poder ter ela depois, quando parir, produzindo leite. E a carne que a gente come tem que ter nascido bezerro também disso, né? Então, tudo se começa, a cadeia toda de valor, tanto de corte ou de leite, acaba começando na reprodução. Então, isso acaba sendo o que a gente chama um benchmark, né? Hoje, não só no Brasil, o índice da Asbia e agora a Asbia Sêmen e Embrião, ele é reconhecido por vários países como um dos relatórios mais precisos e com informações detalhadas sobre realmente a genética que vai ao campo, mas como um aprox, né, realmente o raio-x da pecuária tecnificada. O pessoal até dos Estados Unidos que compila esses dados na parte de genética lá, frequentemente teve até no retrasado aqui no Brasil, olhando o índice e tudo mais, e falou assim, ó, isso é um dos melhores relatórios que existem no mundo. O Brasil exporta genética? O Brasil exporta genética. A gente, claro que aí tem que ter 2 pontos. Primeiro, a qualidade genética, né? Então, o país que quer importar ter interesse na genética produzida no Brasil, isso tem bastante. E o segundo, que aí são através de ministérios das agriculturas de cada país, ter os protocolos de exportação. E aí a gente sabe que tem protocolos abertos e protocolos não abertos, assim como a gente exporta carne, ou exporta frango, proteína, que tem mercados que estão abertos, outros que não, mas o Brasil exporta bastante, claro que a maioria é para a América Latina, mas se a gente pegar os números do ano passado, a gente já está falando ao redor aí de 840, 850 mil doses exportadas, e a gente entende que num curto espaço de tempo o Brasil vai poder exportar mais de 1 milhão de doses de sêmen também, e com um mercado crescente
potencial enorme, né? Claro que primeiro América Central e América Latina, mas a gente também tem bastante interesse dos países da África e Índia, com delegações visitando, tiveram uma exportação ano passado grande, me lembro agora, mais 30, 40 mil doses numa única exportação para a Índia também, que estão na faixa tropical, de pecuária tropical. Eles reconhecem que o Brasil hoje é o berço da melhor genética, tanto tropical para gado de leite, como para gado de corte também no mundo. É isso que eu queria perguntar, o que eles têm interesse, Eles têm interesse realmente porque produzem em condições tropicais, estão na mesma faixa do globo nosso, né? Então, de produção a pasto, de áreas quentes, né? O sistema de produção parecidos. Então, o que se vai bem é a genética tropical e eles identificam e reconhecem o Brasil como realmente os animais de melhor produtividade, né? E isso junto, a gente não pode deixar de reforçar aqui um agradecimento ao Ministério da Agricultura também, que sempre está trabalhando para a gente fala, abrir novos mercados, né? Que é essa discussão de ministério para ministério, de país para país, para discutir quais são os protocolos sanitários para a gente ter um mercado aberto para poder exportar essa genética. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Nós acreditamos na liberdade do capitalismo e achamos que os problemas do capitalismo devem ser resolvidos com mais liberdade, não com menos. Você disse que a proximidade dos laboratórios, né, os laboratórios mais espalhados pelo Brasil, mais próximo ao campo, né, também facilitou essa democratização. Ao mesmo tempo, estamos falando de exportação. Vai para longe, mas aí tem todo aquele transporte adequado, com refrigeradores, porque o sêmen o embrião vai congelado. Sim, tem o embrião a fresco, mas assim também vai condicionado. O embrião, tanto com a inseminação também, são congelados em nitrogênio líquido. Então a gente tem botijões térmicos, né, realmente com a menos 196 graus. Né, então, realmente para você, a cadeia de logística da inseminação e do embrião, ela é uma cadeia complexa porque tem que ter os botijões, né, de nitrogênio líquido. Né, então isso também acaba sendo que não é tão fácil, né, você crescer, mas isso é resolvido, isso realmente não foi um dos gargalos já anteriormente, até quando se desenvolveu a tecnologia de congelamento do sêmen depois do embrião para poder ter, mas não é que você pode colocar na sua caixa e aí na Amazon já vai tranquilo, tem realmente uma logística um pouco mais complicada. E uma curiosidade para quem está na cidade, né, está se perguntando como funciona esse mercado, quem fornece o sêmen pro laboratório, ele cria aquele touro só para esse fim, né?
A gente está falando assim aí do topo da pirâmide, né? Como você já está querendo multiplicar, ter um investimento para você produzir através do embrião, 60, 70 filhos por ano, embriões do ânus da mesma doadora, né? Então você vai utilizar a melhor genética, né? Então realmente isso vem dos rebanhos normalmente parceiros das empresas de genética no mercado, ou um criador já que tem esse reconhecimento no mercado, que tem anos ou décadas, na verdade, até de melhoramento genético, né? Então, a gente está falando realmente dos Neymares aí da pecuária, tanto de corte quanto de leite, para fazer uma relação aí, ou quem gosta de outro torcedor também, outro jogador e tudo mais, para não ser também bairrista aqui, né? Pedigree, né? Isso, exatamente. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Não, obrigado, é um prazer estar aqui, sempre que possível a gente está de volta. Gratidão a você, a força do agro é o Brasil que dá certo. Mesmo em um ano marcado por tensões comerciais, o agro paulista fechou 2025 com um superávit de mais de 23 bilhões de dólares. O setor responde por mais de 40% das exportações do estado, reafirmando aí o papel estratégico para o desenvolvimento regional. Nabil, o que esse superávit aí representa para a economia paulista? Quando a gente fala o número 23 bilhões de dólares, às vezes para as pessoas é difícil ter a percepção da importância, mas quando a gente diz que mais de 40% do que São Paulo exportou veio do agro, acho que as pessoas percebem a importância do agro na nossa economia. E esse superávit traz bastante emprego, desenvolvimento, renda para a economia paulista, não só para o agro, porque isso acaba irradiando para os demais setores da economia. Então, quando você tem um setor que tem bons resultados, os demais setores também acabam se beneficiando. A gente já falou aqui outras vezes, mas sempre é bom lembrar, porque quando fala assim São Paulo, a grande metrópole, todo mundo pensa que é a indústria, né? Porque foca na capital, mas o estado em si, o interior, ele respira agro, né, Nabil? Não, o estado de São Paulo tem uma história vinculada com o agro, né, com o desenvolvimento do café, né, que trouxe a riqueza exatamente para dar base para a industrialização. E a gente tem uma economia bastante vinculada com o agro. Agroindústrias, o agro mesmo, produção de produtos agrícolas, né, pecuária, pescado, parte agrícola. E isso acaba, para o pessoal que está na capital, às vezes não tem tanto essa percepção, mas quando você vai para o interior, a gente sente esse agro muito forte e muito desenvolvido hoje. 2025 foi um ano difícil, né, pro agro, mas o agro é sempre assim, um ano é difícil, a sequência vem, né, a consequência vem depois de outros anos. Como que o estado, né, como São Paulo conseguiu ainda se manter aí, manter o desempenho aí no setor, mesmo com essas instabilidades internacionais? A gente tem hoje um cenário internacional com bastante estabilidade, né? Os Estados Unidos têm tido uma atuação no mercado internacional que acaba afetando todo o comércio, todos os fluxos internacionais, aplicando tarifas, não só para o Brasil, como para outros países, agora com tarifas para países que têm comércio com o Irã. Então, a gente tem tido alguma estabilidade e a gente vai se ajustando. Mas a gente tem uma economia hoje que tem um destino das nossas exportações bastante diversificada. Então, a gente consegue, às vezes, compensar algumas perdas de alguns países com outros países que a gente consegue colocar nossos produtos. Você já falou aqui no início, né, da importância desses 40% que representa, reflete no emprego, renda, desenvolvimento no interior do estado. Já falamos aqui, tem cidades que respiram o agro, que o emprego, a renda, toda aquela movimentação que ocorre em cidades, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, são todas cidades, Rio Preto, acho que todas as cidades saindo da capital tem o agro forte, né? Sim. O nosso agro tem essa característica, né, de regionalmente, cada região tem um tipo de produção, um tipo de produtos que são mais adaptados para aquelas regiões. Você falou de Ribeirão, tem bastante usinas de cana, você vai para outras regiões, tem outros tipos de produção, de pecuária ou de laranja. Então a gente tem uma diversidade regional, mas o interior, de uma maneira geral, é muito vinculado com o agro, com vários tipos de agro, né? Mas a gente tem um desenvolvimento no interior que, como eu falei, a gente tem o agro puxando a economia e que isso acaba irradiando nos demais setores, comércio, serviços e na própria indústria. Tem muito agroindústria no interior, né? A gente fala de usinas de álcool ou as indústrias de papel, são todas agroindústrias, né? São todos o produto agrícola sendo industrializado.